Bom dia! Seja bem-vindo ao seu Magazine. Hoje, terça-feira, mas com cara de segunda, né? Depois de um feriado, a gente espera que você tenha aproveitado bastante e fique com a gente até o meio-dia, porque tem muita informação, entretenimento e também culinária. E hoje a gente vai falar de um assunto importante sobre saúde. Bom dia, Nath. Bom dia, Lud. Bom dia, você de casa. É isso mesmo, gente. No Viva Bem a gente vai falar sobre o diabetes. E você pode participar pela nossa página Magazine TV A Crítica ou pelo telefone 2123 1020. Isso mesmo, e a receita de hoje é maravilhosa e quem vai preparar é a chefe de cozinha Selma Reis. Vai nos ensinar a fazer um rocambole de carne recheado. Olha como tá bonito esse prato pro seu almoço de terça-feira. Vou te falar que eu já tô com água na boca, viu? Eu também. Daqui a pouquinho a gente aprende o modo de preparo e vê todos os ingredientes. E atenção, mulherada com cabelos cacheados. Hoje tem dicas incríveis para valorizar os seus fios, então fica ligado. E a gente já começa o programa de hoje com as notícias do dia. Vamos lá então, Lud? Vamos, e você vem comigo para já começar essa terça-feira depois de um feriado prolongado, bem informado, aqui no seu Magazine. Você aproveitou bastante para curtir o interior do nosso estado? Olha, quem fez isso, claro que enfrentou um tráfego intenso na volta. No final da tarde havia pontos de congestionamento na Avenida Torquato Tapajós, que dá acesso à BR-174 Manaus-Boa Vista e à M010. A rodovia BR-319 também registrou trânsito movimentado, assim como a ponte do Rio Negro. De acordo com a estimativa da Polícia Militar, mais de 20 mil veículos deixaram a capital entre sábado e a tarde da segunda-feira. Você viajou, aproveitou com a família? Posta uma foto lá na nossa página do Facebook para a gente mostrar aqui depois. E olha, a procissão da Nossa Senhora de Aparecida percorreu ontem as ruas centrais do bairro que faz homenagem à padroeira. Mais de 30 mil fiéis participaram dos festejos de Aparecida e muitas pessoas aproveitaram, muitos fiéis, para pagar suas promessas às santas. Alguns carregavam o andador, outros andavam descalços e algumas crianças vestiram-se de anjo para agradecer as graças que a santa concedeu. Muita gente, muitos fiéis participaram. E hoje, mais uma vez, quando você abriu a janela da sua casa, o que você viu? Que Manaus amanheceu encoberta por fumaça mais um dia, né? Inclusive, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado lá na zona oeste de Manaus, está operando com auxílio de instrumentos por conta do tempo chuvoso e das nuvens de fumaça e de queimada que prejudicaram a visibilidade. E hoje também o governo do estado vai decretar situação de emergência para 12 municípios do Amazonas, incluindo Manaus. Além disso, vão ser apresentadas ações emergenciais de prevenção às queimadas e incêndios. Em 2015, a quantidade de focos de incêndios e queimadas aqui no Amazonas bateu o recorde, 11.439 focos, 51% a mais do que o ano passado. E desde o início do mês, esse fenômeno tem incomodado bastante os moradores aqui do nosso estado. E esse incômodo é ainda maior para quem tem problemas respiratórios e, claro, para as crianças. Os pais até tentam evitar que os filhos sofram com o efeito da fumaça. Com o céu nublado, parece que a fumaça ganha ainda mais destaque. Tudo fica meio embaçado, como no nevoeiro. E o que se vê ali, mais distante, é quase nada, apenas uma grande cortina de fumaça. Essa fumaça ficou visível até nas imagens feitas pelo satélite da NASA. Além de tornar os dias por aqui mais cinzas, a fumaça causa prejuízos para a saúde. Bruna, mãe de 3 crianças, já percebeu em casa os efeitos. A caçulinha da família está mal, nariz escorrendo e tosse. Para os meninos que têm 2 e 3 anos, os cuidados são outros. Em uma vasilha com água, ela pinga algumas gotas do óleo descongestionante. Molha uma toalhinha nesse líquido e passa no corpinho deles. A mãe também espalha panos molhados pela casa para manter a umidade do ar. E para espantar a fumaça, ventilador ligado o tempo todo. Como eu não posso mantê-los dentro de casa, eles têm que brincar lá fora, aí expõe mais eles, a essa fumaça toda. E à noite é uma dificuldade, é tosse, é coriza, o nariz entupido. O mais velho reclama de ardência nos olhos, no nariz. Aí é o que eu vou amenizando com todos esses artifícios que eu consegui fazer. Nas ruas, cada um tem uma receita para amenizar os efeitos da fumaça. A gente não tem muito como se prevenir. O ideal seria usar máscaras, Máscara para fazer a proteção
contra a fumaça, mas a gente acaba não se cuidando porque a gente não dispõe disso. Antes de dormir, eu procuro pegar uma toalha pequena e deixar na cabeceira da minha cama, né, úmida, para poder melhorar, porque mesmo você fugindo não só da fumaça, mas também do calor, você acaba ficando com a sua garganta bem ressecada e pode adquirir outros problemas, né, de saúde. Tentar se prevenir ainda é a única saída, porque a previsão é que a fumaça continue pelo menos até o final do mês. E todo dia que a gente acorda, né, a gente tem essa triste realidade, a gente vai procurando soluções paliativas para tentar diminuir os efeitos agressivos à nossa saúde. A gente viu aí, a toalhinha é muito importante molhada no ambiente, principalmente com ar-condicionado ou ventilador ligado. E, claro, beber bastante água. Se o recomendado normalmente são 2 litros de água por dia, nesse período a gente tem que beber ainda mais, principalmente crianças e idosos. E a gente vai continuar falando de saúde aqui no Magazine, só que agora sobre um outro assunto que assim atinge 7 milhões de brasileiros, o diabetes. É isso mesmo, Lud. Gente, o nosso Viva Bem de hoje fala sobre diabetes. Olha, metade das pessoas que têm essa doença não sabem, viu, gente? E muitas que sabem não cuidam. Por isso, o endocrinologista Mário Quadro está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Magazine. Obrigado, Natália. Bom, quando a gente chega lá no consultório médico, o médico sempre pergunta, né? Alguém da sua família tem diabetes? Quem da nossa família que pode ser um problema genético no caso do diabetes? Nosso pai, a mãe? Então, quando você tem um pai ou uma mãe com diabetes, a sua chance é de 50% de ser diabético. Se os dois são diabéticos, o pai e mãe, isso aumenta para 75%. Então, se a família tem 4 filhos, pelo menos 3 vão ser diabéticos e essa diabetes se manifesta acima de 40 anos de idade, que é o diabetes tipo 2, que é o mais comum. Certo. Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então nos níveis de glicose no sangue, porque as pessoas devem fazer o exame de sangue regularmente, né? Existem grupos de risco, né, que a gente chama, que são pacientes que estão acima do peso, pacientes que têm parentes diabéticos, mulheres que desenvolveram diabetes durante a gestação, depois normalizaram os níveis. Então, esses pacientes periodicamente precisam fazer o exame da dosagem de glicose em jejum, que a gente chama de glicemia. E aqui a gente está vendo os valores normais. Se tiver abaixo de 100 miligramas por decilitro, é considerado normal, você não é diabético. Certo. Aí no pré-diabético já é um alerta. A gente vai pular para o diabético. Do normal, então, quando é que a pessoa é diabética? Quando ela está acima de 126 em 2 testes positivos, né? Precisa repetir o teste em jejum. Tem que lembrar que esse teste tem que ser feito em jejum, a última refeição no mínimo de 10 a 12 horas antes, né? Tá, e no caso do pré-diabético, então, precisa ficar alerta nesse caso? Existe um grupo que o açúcar vai estar entre 100 e 126, que não é normal nem diabético, a gente chama de intolerante ao açúcar, ou pessoas que têm resistência ao consumo de açúcar ou pré-diabético. Geralmente eles se tornam diabéticos com a idade. Mas esse pré-diabético, diferente do diabético já instalado, ele não precisa tomar medicamento, ele só precisa fazer a dieta para que o açúcar não suba. E por que tem tanta gente que tem diabetes e não sabe assim como diagnosticar? Porque independente desses níveis, né, de 126, os sintomas só aparecem no corpo quando o açúcar atinge acima de 180. Então, para se manifestar, para se manifestar todos os sintomas de beber muita água, que seria a principal característica, acordar muitas vezes aí ao banheiro, urinar, né, que seria a poliúria, fazer muito xixi, há muita sede, muita fome, perda de peso, esses 4 pilares, que são os sintomas básicos do diabetes, só se manifestam acima de 180. Então, existe uma população que está abaixo de 180 e é diabético e não tem sintoma e descobre no exame periódico de uma empresa, um tratamento odontológico ou pré-operatório, um exame de rotina. E a gente sabe, né, que quem tem diabetes tem mais facilidade de ter ferimentos nos pés, gente. A sensibilidade nos membros inferiores fica bem comprometida. E aí o paciente se machuca e muitas vezes só percebe quando o ferimento já está em estado avançado. E nesses casos o risco de amputação é grande, é o que a gente vai ver na reportagem agora. Mauro só descobriu que tinha diabetes há cerca de 1 ano. Na verdade, a dificuldade em curar um ferimento no pé foi que levou à suspeita da doença, onde hoje só tem uma marquinha. Depois de quase 10 dias com o pé dolorido,
foi que a esposa encontrou a causa do problema. O vidro foi retirado em casa mesmo, mas o ferimento só aumentava a cada dia. E crescia gradativamente conforme eu ia aplicando medicamentos. A partir do momento que eu vi que o ferimento não parava de crescer, procurei os médicos, procurei consultar. Foi que foram fazer exames mais detalhados, tudinho direitinho, foi que foi descoberto, foi dado o diagnóstico de diabetes. Assim que recebeu a notícia, passou então a fazer o tratamento para o diabetes e a tratar o ferimento no pé, mas não sarava. Foi quando recebeu a notícia. Ele teria que amputar o pé. Que é difícil. Você chegar no médico e ele fala que você vai ser amputado. E dos relatos que eu via pessoas que, como é que se diz, pessoas pobres, pessoas que procuravam o SUS, chegava ao ponto, chegava lá, tinha que amputar. Uma pessoa amputada, ela perde a estima de vida. O diabetes é a causa mais comum de amputações de membros inferiores, como pernas e pés. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que ocorram 2 amputações por minuto no mundo, em razão do pé diabético. A maioria consequência de uma ferida que não cicatriza. No caso de Mauro, ele conseguiu reverter a situação. Foi um dos pacientes do grupo que testou o gel do óleo essencial do gengibre amargo, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com efeito cicatrizante. Já no primeiro e no segundo curativo eu já senti muitas melhoras, entendeu? Muitas melhoras mesmo. E daí fui fazendo os curativos 2 vezes por semana durante a média de 3 meses a 4 meses. Aí cicatrizou totalmente, como vocês podem ver, cicatrizou totalmente o ferimento. Mauro também espera que o medicamento seja logo liberado para comercialização e, principalmente, para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Só assim, outros pacientes vão poder também ter acesso ao tratamento. Olha aí, você viu que é bem complicado, né? Então, no caso de um diabético, fica muito mais visível, né? Muito mais provável a parte de amputação nos membros inferiores. Agora, doutor, quais são as outras complicações que um diabético pode ter? Normalmente, a primeira consulta, o paciente já vem com complicação, porque a gente sabe que, em média, ele já tem 2 ou mais anos de evolução da doença. Então, quando ele chega ao médico, a gente já sabe que ele tem 2 anos que está evoluindo na doença. O principal, geralmente, as neuropatias periféricas que causam o pé diabético, elas vêm associadas com a retinopatia diabética, que é uma lesão da retina, uma membrana no fundo do olho da gente. Inclusive, eu fiquei sabendo que a maior causa de cegueira, ou uma delas no Brasil, é justamente com as pessoas que têm diabetes, é verdade isso? Isso, o que acontece são hemorragias dentro do olho, e essas hemorragias, elas cicatrizam, né? Elas ficam exudatos duros e impede a passagem da luz e o paciente tem a cegueira. O tratamento tem que ser prevenção, se o paciente tiver fazer o fundo de olho com regularidade, quem é diabético, 1 vez por ano, e se tiver algum ponto hemorrágico, já usa o laser para cauterizar essa hemorragia para o paciente não ficar cego. E o obeso também tem que ter muito cuidado, né? Aquela circunferenciazinha abdominal, isso pode ser um risco maior de diabetes? Então, a medida da circunferência abdominal, ela é preditiva para hipertensão arterial e diabetes. Então, se você tiver acima de 94 centímetros no homem e 88 nas mulheres, né, então o risco de você se tornar diabético é grande, porque a gordura visceral, a gordura abdominal, ela cria uma resistência à ação da insulina que nós produzimos no organismo. E isso dificulta o metabolismo do açúcar. Então, esses pacientes, eles, com o passar dos anos, se não diminuir o peso acima de 5 anos, eles podem se tornar diabéticos, independente se tiver algum diabético na família ou não, né? Doutor, então agora para a gente falar de alimentação para os diabéticos, que tem que ser muito importante, tem que ser regrada, tem que ser vista ali com muito cuidado, a gente está recebendo a nutricionista Lúcia Cavalcante e a Lud já está ali na cozinha com ela, então vamos falar dessa parte, né, Lud? Isso mesmo, a gente tem aqui vários alimentos que são aprovados e reprovados para quem tem diabetes. Na verdade, muitos dos que são reprovados para quem tem diabetes é reprovado ao público em geral, né? Mas vamos começar falando desses aqui, os integrais. Aqui a gente tem macarrão integral e arroz integral. Eles são preferencialmente indicados para quem tem diabetes? O diabético deve dar preferência para todo o alimento integral, que é importante para ele porque contém, além de conter vitaminas e minerais que são necessários, contém fibra, que vai ajudar. O feijão,
Olha, então, macarrão e arroz integral está aprovado. E o arroz tradicional, o macarrão tradicional, o pão, devem ser evitados, consumidos o mínimo possível. O mínimo possível. Se não for possível, porque é um arroz... pouco mais caro, todo né? produto integral é caro, né? Aí você já vai comer numa porção pequena. E se você comer o arroz branco, você evita de comer o pão no mesmo dia. Ou o macarrão na mesma refeição. Exatamente. Farinha. Balanceando. Regras que servem para todo mundo, né, na verdade, mas principalmente para os diabéticos. Aqui a gente tem a linhaça e a aveia, os cereais. Isso aí são fontes de óleo, de ômega 3. A aveia é importantíssima para o diabético porque ela protege o coração, as veias, faz a circulação fluir legal. A linhaça é fonte de ômega 3 e outros minerais importantes. Então a linhaça e a aveia estão aprovados? A aveia deve ser consumida assim mais ou menos uma meia xícara por dia, o ideal. A linhaça, uma colher de sopa. Você pode distribuir no suco, no prato, em tudo, na vitamina, da forma que você preferir. Castanha, trouxe a castanha do caju, porque está incluída aí as nozes e a nossa castanha do Brasil, a castanha do Pará. A porção de castanha do caju pode ser até 5 por dia, pode ser naquelas refeições pequenas de intervalo, né? Lembrando que é natural, não é aquela que a gente compra salgadinha, não. Essa aí é natural, é só torrada. E a castanha do Brasil você deve consumir no máximo de 2 a 3. Ela é um pouco mais calórica, né? Alguns estudos até dizem até 5, mas porque ela não é por ser calórica, é porque ela contém muito selênio e ele, em grande quantidade, ele se torna tóxico para então, alimentação. Castanhas aprovadas. E o feijão? Feijão de um modo geral. Branco, preto, carioquinha? Qualquer feijão, qualquer leguminosa, lentilha, grão de bico é importante por causa das fibras e dos minerais. A Cleo no nosso Facebook está perguntando se a tapioca que a gente gosta tanto, né, no café da manhã e no lanche aqui do Amazonense, tapioca, está aprovada ou reprovada? Pode, desde que não seja aquela, né? Com pouca manteiga, né? Banana frita, com tucumã, né? E pouca manteiga. Olha, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar dos alimentos que são reprovados. Ainda tem aqui as verduras e as frutas que também são aprovadas. Deve fazer parte da alimentação diária. Verduras e de ter todo dia uma porção de legumes crus e aqueles cozidos. E fruta de um modo geral, porque aí o diabético vai ter o açúcar natural das frutas. Muito bem. E olha, você vai ver agora um medicamento desenvolvido aqui a partir do óleo extraído do gengibre, que pode ser uma solução para ferimentos em diabéticos, porque essas feridas muitas vezes podem demorar muito tempo para cicatrizar. É desta planta que é extraído o óleo que é usado no medicamento que evitou a amputação de diabéticos. O nome científico da planta é Zingiber zerumbet, ou gengibre amargo. São mais de 150 tipos de gengibre na natureza. O que foi utilizado pelos pesquisadores é este aqui, que aqui na região é mais comumente usado em arranjos florais. A batata dele é diferente também daquela que é usada na mesa do amazonense. Essa daqui é mais amarga, enquanto a que você leva aí para sua mesa é mais picante. O que se descobriu é que o gengibre amargo é anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico e vasodilatador. O estudo fez parte da dissertação de mestrado do enfermeiro Maurício Ladeia. O gel do gengibre amargo foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Nessa parceria surgiram mais de 6 produtos. Entre eles, o Biozer Gel, né? É o que foi utilizado no trabalho de dissertação do professor Maurício, onde nós tivemos resultado muito gratificante, né? O produto foi testado em 27 pacientes diabéticos que faziam tratamento em uma unidade de saúde da Zona Leste de Manaus. Todos estavam com indicação de amputação, porque tinham ferimentos que, mesmo depois de inúmeros tratamentos, não foram curados. O resultado, em 95% dos casos, foi a cura. Nós tivemos os resultados positivos, né, com um grupo, né, de 27 pacientes que fizeram parte do estudo durante 90 dias, e o objetivo nosso foi atingido, né?
e comprovado em decorrência do grau de cicatrização que foi atingido. O percentual, né, de 95% desses pacientes tiveram uma resolução dessas úlceras até a cicatrização. Durante o tratamento, né, os pacientes não sentiram dor, né, que é muito comum nas úlceras vasculares, né, apresentar essa dor, né, por falta da circulação, né, que a doença, né, que o diabetes vem causar, né, na microcirculação. Né, devido à falta da insulina, ele vai estar comprometendo, né, o sistema vascular. O gel do gengibre amargo foi financiado pela empresa Biozer da Amazônia e teve o pedido de patente solicitado. Agora aguarda o certificado da Anvisa para ser produzido e colocado à disposição no mercado. Lembrando, gente, que não é o mesmo gengibre que a gente consome na mesa, é o gengibre amargo. Agora, voltando aqui a falar dos alimentos, a gente vai para a parte que as crianças adoram, que é difícil, né, com crianças diabéticas, que são os refrigerantes, molhos e condimentos, suco, chocolate e os enlatados. Esses alimentos, doutora? Então, o refrigerante proibido, né, de uma maneira geral. Inclusive o light e o zero? Zero, criança não pode tomar zero. Tá? Muito bem. E tem estudos que provam que não faz efeito nenhum. A quantidade de sódio acaba não faz efeito fazendo nenhum. mal. Aqui eu quero mostrar, isso aqui é aqueles tempero. Caldo de carne. Caldo de carne. Evitar usar isso aqui, porque isso aqui é uma potência em sódio. E para quem é diabético, aí é uma coisa, né? Evitar usar temperos frescos, né? Ervas. Deixa até mais gostosa a comida, né, gente? Então, todos esses alimentos aqui estão reprovados. Só com uma ressalva para o chocolate. O chocolate, tem estudos que mostraram que se você consumir 30 gramas do chocolate amargo, ele traz benefício para o diabético, ajuda na absorção 30 gramas por dia é um quadradinho daqui. É um quadradinho e uma vez por dia só. Muito bem, então essas são as recomendações de alimentação para quem tem diabetes e principalmente, na verdade, para quem quer manter uma alimentação mais saudável. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. A gente volta com você agora, Nath. Obrigada, Lud. Então você viu aí, né, alguns alimentos que devem constar aí no seu cardápio diariamente para você ter uma alimentação mais saudável. Agora, doutor, para a gente finalizar aqui, qual é o tratamento que a pessoa que tem diabetes deve fazer? É o tripé que ninguém vai fugir, que é a dieta, que foi dito agora. Que a gente acabou de mostrar. Atividade física regular, não é só o fim de semana. Né? E o uso de medicamento, e o medicamento tem que ser prescrito pelo médico e não deve ser substituído. Porque na nossa região existe um hábito de você suspender o medicamento e passar para tomar chá. Né? Então, o medicamento não traz nenhum problema no organismo, não precisa ter esse preconceito, e principalmente quanto ao uso de insulina. Tem muito paciente que fica assustado quando a gente já propõe o uso da insulina, mas a insulina é um medicamento, é um hormônio que protege, inclusive, o fígado e o rim desses pacientes diabéticos. Então, a alimentação, atividade física e uso do medicamento controla qualquer tipo de diabetes. Que é tão fácil, né? Às vezes a gente tem um tênis ali dentro do armário, é só pegar, fazer uma caminhada diária de 10 minutos, 20 minutos, não é? Pronto, já faz um exercício. O maior entrave no tratamento do diabético é a mudança de hábito de vida. Né? Ninguém está proposto a mudar seus hábitos e os seus vícios, principalmente quem gosta de tomar cerveja. Ele pode até tomar, mas vai ter que ter o seu uso regulado, né? Não vai poder abusar da bebida alcoólica. Né? Então, essa mudança de hábito de vida que o paciente tem que fazer a partir do ponto do diagnóstico da sua doença é que dificulta todo o tratamento, porque é o paciente que se trata. Doutor, muito obrigada, pela participação aqui conosco. Gente, eu conversei com o endocrinologista Mário Quadros, que falou sobre diabetes. E olha, ainda hoje, você quer ver algumas técnicas e segredos para valorizar o seu cabelo que é cacheadinho? Então não sai daí não, porque já, no próximo bloco, a gente mostra tudo para você e tem muito mais, tem uma receita deliciosa hoje, né, Lud? Conta pra gente. Isso mesmo, eu tô recebendo aqui Selma Reis, seja bem-vinda mais uma vez ao Magazine, e ela vai preparar um prato maravilhoso, que é um rocambole de carne recheado.
recheado. Fácil de fazer e deixa bem bonito a mesa, né? Sim, super bonito e gostoso. É um prazer estar aqui no Magazine, Lud. Muito obrigada pelo convite. Vocês vão adorar porque é uma receita chique, é uma receita de chefe, mas é uma receita super possível de fazer em casa e super fácil. Vocês vão adorar. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daqui, a gente volta já. O Magazine já está de volta com aquela hora gostosa do dia. A gente está recebendo aqui Selma Reis, que vai preparar um rocambole de carne recheado maravilhoso, que ela já falou que não dá muito trabalho para fazer. Vamos então ao modo de preparo? Vamos. Então, o miolo de filé, tá? Aqui, o miolo de filé. Você sabe que o filé, você tira aqui a cabeça, a pontinha, mantém esse filé a parte mais grossa. Tem que limpar, tá? O filé, gente, a gente tem que tirar, olha, esses pedacinhos aqui, ó. Essas pelinhas, deixar ele bem limpinho. O excesso de gordura, né? Desculpa. Bem arrumadinho, tirar todas essas... Deixar ele limpinho. Eu abri aqui, a gente está na TV, vocês sabem, a gente não pode ficar perdendo tempo. Então aqui, olha, a gente tem uma peça aberta de filé. Lembrando que é importante uma faca bem afiada, né? Uma faca bem afiada, eu vou mostrar para vocês a posição. Olha, você vem aqui, pega aqui um pedaço e você vai abrindo. Aqui, ó, no você meio. Vai... aqui e começa a abrir. Vai abrindo, vai fazendo o corte até ir formando, formando o caminho. Aqui, eu tô ao contrário dele, né? Eu tô ao contrário dele. Aí você vai formando um caminho aqui até ele ir, ó, ele ir formando aquele grande bife que a gente quer, tá? Então ele tá aqui prontinho, aberto. Que é pra gente não ficar muito tempo e ter o... Aqui, pode deixar aqui, Luz, não tem problema. Importante então, escolher uma carne de boa qualidade, né? Olhar o aspecto da carne. Quando a gente manusear e fritar, ela não ceda, então a gente coloca primeiro o presunto Parma. O presunto Parma, o que é? Então é um presunto suíno, tá? Defumado. Passa por vários processos, tem vários tipos, tá? E por isso ele é um pouquinho mais caro no mercado. Mas sim, aí a Selma falou que você pode fazer adaptação com presunto tradicional. Tem produzidos no Brasil, os melhores do mundo geralmente são espanhóis ou italianos, tá? Nesse caso aqui eu estou usando o espanhol, mas a gente pode usar um presunto comum, pode usar um peito de peru. Se você está numa versão light, se você é diabético, se você você tem várias opções para usar. Você não precisa usar essa opção aqui. Então, o importante é que você forre a carne de maneira que a fibra dela não solte, tá? Muito bem. Para que você possa fazer o rocambole, para que a carne tenha uma apresentação bonita e não solte, tá? Durante o preparo. E não só numa direção, né? Cobre toda a carne ali com o presunto. Eu deixo só o último pedacinho para ela não ficar solta. Tá? Então eu deixo ela presa aqui, mas eu tenho um problema, eu gosto de coisa bem recheada. Sem miserê, né? Como a gente diz aqui. Gosto não. Uma coisa com fartura, um prato bem recheado. É um problema sério, assim, eu gosto. E aí, ainda vai um queijo, aqui é mussarela de búfala. Aqui é uma mussarela de búfala mesmo, é um queijo mussarela de leite de búfala. Não é a mussarela de búfala fresca, não. Entendi. Essa é mais cara e eu achei mais prudente trazer essa mussarela que a gente já tem no mercado. Pode ser substituída por uma mussarela tradicional. Também pode, mussarela comum, um queijo manteiga regional, também um queijo coalho, fica gostoso. Não aquele salgadão, por favor, tá? O com menos sal Deixa possível, de molho no leite, tira o sal. Olha, sal dica não boa. É bom, o doutor Mário Quadros pode dizer isso pra gente. Nem para diabéticos, nem para ninguém. Sal não é bom. Então aqui, olha, a gente vai, enrola esse rapaz aqui. Inclusive, vocês observaram aí em casa que a Selma ainda não temperou esse filé, né? Não jogou sal. Não temperou porque eu fui conversando contigo. Ah, esqueceu? Achei que a gente ia finalizando. Então, a tempero gente ia temperar antes. por dentro. Não tem problema não, a gente tempera ele por fora. E aí o tempero é um salzinho. Essa Selma é uma figura. Acontece, né, Essa gente? Selma é uma figura. É a minha cara isso, não tem problema. Vamos não voltar. Tem problema. Vamos o tempero, voltar. Então, da carne vai ser... O tempero é primeiro. É o sal, vamos lá, é o alho. O alho picadinho. Esfrega o alho na carne.
pouquinho de sal, nada de exageros de sal. O presunto ele já é salgado. Qualquer defumado que você use, você vai encontrar um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino, tem pessoas que não gostam, não tem nada demais. Pimenta do reino, algumas pessoas recomendam, outras não, tá? Tá aqui de volta, eu como tenho prática Olha a prática, ela já colocou a caminha certinha. Em consertar erros, então o erro está consertado, tá? Então vamos enrolar esse moço aqui. E aí, gente, em casa você vai precisar de um barbante como esse daqui. Pode ser uma linha mais fina também, ou a linha fina não aguenta? Eu recomendo que seja um barbante de algodão, assim, né? E eu prefiro que seja, eu prefiro amarrar, porque eu acho que você preserva a beleza. Eu acho que a beleza do prato é sempre bacana. Mesmo que você faça para o maridinho, para os filhos. Eu acho legal você fazer uma coisa bonita, né? Às vezes você faz uma coisa simples, né? Mas bem bonita. Dá prazer você fazer uma coisa que é legal, né? Assim, para ficar um prato bonito. Com certeza. Eu acho que assim, quando você prende o filé, ele não precisa ser aquele super amarradinho. Não precisa forçar muito. Não precisa não. É só mesmo para não soltar, para o queijo não derreter, para não ficar desarrumado. Tá? É só isso, é só mesmo para prender, não tem mistério. Muito bem, e ela vai usar uma manteiga que eu já vou pegar aqui para mostrar para vocês, que está no nosso congelador, que eu achei uma ideia muito legal e que você pode aproveitar, inclusive, para outras receitas. Sim. É uma manteiga temperada, né, Selma? Essa manteiga, vamos lá, deixa eu só fechar o filé aqui rapidinho. Você já quer que ligue o fogo pra você? Senão eu faço outra bobagem. Você já quer que eu ligue a frigideira aqui pra você, pra ir esquentando? Tu fica me distraindo, Ludi, aí não dá certo. Eu acabo fazendo besteira. Na cozinha é assim mesmo, a gente vai conversando, né, com a família, acaba esquecendo, mas o bom é que às vezes dá tempo de consertar. Pode ligar o fogo que ele vai fritando e a gente vai fazendo aqui a nossa manteiga. Já coloca o azeite lá na frigideira ou não? Já, vamos colocar. São 3 colherinhas só pra gente dourar. Aí eu vou explicar para vocês o ponto da carne, ok? Importante, o ponto, né? que é melhor para vocês, cada um vai dar o seu ponto, tá? Ok, tá aqui a nossa carne amarradinha, tá? Tem nada demais, tá vendo? Olha, eu fui passando, vocês viram. Aqui fora, eu não coloco nada. Se você quiser colocar mais sal e tal, eu não coloco nada, porque a manteiga já vem complementar isso aqui. A manteiga já vem complementar. Deixa esquentar um pouquinho, tá? E a gente vai para a nossa manteiga. Essa manteiga é a manteiga que finaliza o prato. Essa coisa bonitinha aqui. Olha que como vocês fica, estão vendo, tá? Essa manteiga, ela serve para um monte de coisa bacana. Quando você está com preguiça de cozinhar em casa... Que acontece às vezes, né? Que acontece... Não dá preguiça de pôr uma água para ferver, né? Não pode, né? Não pode. Põe uma água para ferver, cozinha um macarrão, joga essa manteiga nele, um queijo ralado e você tem uma comida maravilhosa para comer. E o que tem nessa manteiga? Então, essa manteiga aqui, ela é uma manteiga onde você mistura. Eu uso manteiga sem sal. Por que manteiga sem sal? A manteiga salgada, ela interfere no sabor das coisas. Então, é legal você dar o sabor que você quer para a manteiga e não deixar o sal atrapalhar o sabor que você quer. Então, assim, eu piquei algumas ervas frescas e coloquei. Cheio de ervas aqui. Você que tem a hortinha em casa, pode aproveitar e pegar aquelas ervas que você já tem ali na sua horta e fazer. Eu coloquei 4 dentinhos de alho para 200 gramas de manteiga. Coloquei 4 dentinhos de alho. Picadinho, que né? Que é mais ou menos... Opa, olha aqui nosso coisinha aqui. Já está esquentando. Coitadinha da nossa frigideira. Ela é um pouquinho... Deixa ela aí. Ela aí conversando aí, que a gente já... ensinando agora a fazer a manteiga temperada que vai Enquanto temperar o filé, a gente vai colocar aqui. Então, aqui nós vamos colocar, junto disso, a gente vai colocar... As ervas eu escolhi para essa nossa manteiga salsinha, manjericão, um pouquinho de alecrim eu coloquei. E foi só, para essa moça aqui foi só, essa daqui. Aí eu usei em casa, como eu fiz na minha casa, ontem à noite era feriado e hoje o programa era cedo, eu fiz na minha casa. Como eu não tinha mais outras ervas frescas, eu usei
um pozinho seco chamado Ervas da Provence. Ah, entendi. Que é um que eu tenho em casa. Só que eu não tenho na empresa e não tenho lá, então... E o pessoal em casa pode usar qualquer erva. Eu trouxe para vocês lá da minha cozinha do Zefinha as ervas originais. Então, as ervas da Provence nada mais é do que as ervas que você colhe frescas e você faz uma mistura e seca e usa. Então, você pode usar várias ervas. Ah, você não tem essas ervas, são caras para você comprar. Então, você coloca as ervas que você tiver. Não tem problema, né? Não pode tem adaptar problema. a receita. Faz a mistura do jeito que você quiser e prova, vê se você gosta. Eu usei essas, você pode usar outras. Eu usei amêndoa, cubinhos de amêndoa. Você pode usar castanha da Amazônia. Nada de castanha do Pará, tá? Da Amazônia. E nem de castanha do Brasil. É a da castanha Amazônia. da Amazônia. Não tem essa conversa, nada disso. Olha, vocês estão vendo que essa manteiga vai ficar bem temperada. Já tem alho, tem castanha então, e as ervas. Eu usei amêndoa, que era o que eu tinha perto de mim, um pouquinho de pimenta do reino, tá? Nessa daqui eu usei sal rosa do Himalaia, porque lá em casa tudo é chique. Lá em casa tudo é chique. É só pra mim, pro Dani, então pode ser chique. Aqui ela vai usar o sal tradicional. Para você que chegou agora, a Selma está preparando aqui um rocambole de carne recheado, com presunto de parma e mussarela de búfala, mas em casa você pode adaptar com mussarela tradicional e o presunto tradicional também, ou peito de peru. E agora ela está fazendo uma manteiga que vai aí por cima, tá vendo esse temperinho que tem jogado por cima do rocambole? Essa manteiga que ela está preparando agora, que ela já colocou a manteiga, alho, sal, pimenta do reino, amêndoas e as ervas que estão aqui do lado. Essa manteiga, depois que você pica as ervas, mistura, você coloca ou no papel alumínio, faz um rolinho. Depois você vai cortando os pedaços, a quantia que você quer ir usando. Ou em forminha de gelo. Ou usa numa forminha de gelo. Você usa a quantidade que você quer de ervas, pica, coloca aqui dentro. E aí depois eu posso usar tanto no macarrão, como você falou, para um frango, outro tipo de carne. Peito de frango, uma coisa assim. Você também pode usar uma manteiga que seja menos calórica. Você pode fazer com outro tipo de gordura, se você preferir, tá? Gente, esse prato tá ficando uma delícia. O cheiro aqui tá incrível. Vocês não estão entendendo. Pena que vocês não podem sentir em casa. E aí, para acompanhamento, a Selma fez aqui umas batatinhas que já estão cozidas. Eu trouxe uma batatinha que você, como é um prato que você precisa sentir o sabor das ervas, preservar isso, então só uma batatinha que você dá um murrinho nela para entrar o sabor da manteiga e acompanhar o filé. E aí eu vou colocar, quando o filé ficar pronto, eu coloco esse quadradinho de manteiga por cima e ele vai derretendo? Isso. Se você quiser sentir, por exemplo, o paladar, enquanto ele frita, você pode colocar que ele vai derreter. Olha que beleza, no próprio calor, ele derrete, por isso que a gente não tempera por fora. E aí vai deixando a carne brilhosa também, né? Para que você vai sentir o cheiro. Gente, tô passando mal aqui de vontade de comer esse filé, Selma. E ele fica maravilhoso, ele fica realmente divino. E é uma receita extremamente simples, muito simples. Exatamente. Olha, a gente adorou aprender. Aí você vai chegando no ponto aí do filé na sua casa, você gosta mal passado, bem passado, né? Então, nesse caso aqui, ele fica mal passado, só na frigideira. Se você quiser passar ele um pouco mais, eu sugiro que você tire da frigideira, coloque tipo 20 a 30 minutos em forno alto, já pré-aquecido. Boa dica. Aí ele fica um pouco mais passado, tá? Muito bem, a gente adorou essa receita. Você pode inclusive visualizar, se você perdeu algum detalhe, no portal acritica.com, o programa de hoje depois. Obrigada, viu, Selma? A gente vai ficar aqui só sentindo esse aroma maravilhoso. Prazer imenso ter você aqui de novo. Obrigada a vocês por terem me recebido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito. A receita tá completinha. Qualquer dúvida também, estou à disposição. E procurar a Selma lá no Zefinha Bistrô, que tem cada prato maravilhoso. Obrigada mais uma vez. E agora a gente vai falar de beleza. É isso mesmo, Lud. Olha, eu só quero dizer que esse cheirinho, gente, invadiu aqui o estúdio. Nossa, tá sensacional. Já tô morrendo de vontade de experimentar esse rocambole. Vocês acreditam? Bom, agora é o seguinte, você tem cabelos cacheados? Olha, muitas mulheres têm dificuldade na hora de tratar por causa do formato encaracolado dos fios. Por isso, hoje a gente está recebendo a cabeleireira Cláudia Alcântara. Claudinha, seja muito bem-vinda, meu amor.
Prazer receber você aqui novamente no Magazine. Obrigada, tá? Vamos pra falar de um assunto que a mulherada adora, eu tenho certeza. Como cuidar dos cabelos, né, Claudinha? Sim. E a gente também tá recebendo aqui a Anne Caroline, ela que é estudante, e a Miuca, que trabalha também no salão como copeira, serviços gerais, enfim. E a Anne Caroline, ela tem cabelo crespo, e a Miuca, como vocês estão vendo, tem cabelos cacheados. Anne, olha, primeiro de tudo eu quero falar que o seu cabelo é lindo, viu? Lindo, Parabéns pelos seus cabelos. E eu quero saber, como é que você cuida dos seus cabelos, hein? É muito difícil? Bom, é bem fácil, assim. É só o segredo às vezes... Peraí. Desculpa. Bom, é bem fácil. O segredo às vezes é mais na secagem do cabelo, que precisa de um difusor, que é essa aqui. Que a gente vai já falar com a Claudinha. E aí, mas assim, na hora de, por exemplo, pentear o cabelo... Sim. Como é que você penteia? Com o pente mesmo, com escova, com os dedos? Bom, eu pentio com os dedos mesmo, na hora da lavagem, depois da hidratação. Logo da hidratação a gente já vai penteando com as mãos e tudo mais, e sem pente mesmo. O único pente que eu uso é esse aqui, que é o pente garfo, que ele dá o volume, né, nos cachos e tudo mais, que eu puxo da raiz. Assim. Ah, entendi. Diretamente da raiz. Mas ele tem que estar úmido ou molhado? Úmido ou molhado. Certo. Claudinha, essa é a maneira correta? É, correta. Porque os cabelos crespos e cacheados, eles costumam ser mais secos, então a gente precisa sempre na hora da hidratação, quando já está no passo da hidratação, já realmente tentar desembaraçar esse cabelo. Pode ser com os dedos, né? No caso dela não é mais com os dedos, porque ele tem muito volume, ou até com pente de dente largo, né? E no caso da Milka, que é um cabelo mais equilibrado, mais baixo, então a gente pode estar desembaraçando com pente de dente largo, tá? Certo. Na hora da lavagem. Agora, sabe uma dúvida que eu tenho? Por exemplo, na hora de dormir. Como é que a mulher deve dormir quando tem o cabelo crespo ou cacheado para não amassar os fios? As meninas usam muito agora a técnica do lenço, né? Lenço de tecido de cetim, ok, Carol? De cetim. Como que é feito, Carol? Bom, o tecido de cetim é encontrado em qualquer loja de tecido. Inclusive esse que a Claudinha está usando, né? É mais ou menos esse aqui também pode ser usado. Aí você envolve o cabelo e prende. Bem leve assim mesmo, pode dormir à vontade. E também tem o afropuff, né? Sim, o afropuff é um penteado que a gente prende o cabelo todinho pra cima e pode dormir à vontade também, porque os cachos eles não amassam e tudo mais. É muito bom para mulheres que têm cabelos cacheados grandes, longos, né? Bem longos. E olha, você que está chegando agora, ligando a TV aqui no Magazine, a gente está recebendo a Cláudia Alcântara. Ela que é cabeleireira e está dando algumas dicas de como é que você pode ter os fios lindos se eles forem cacheados ou crespos. E a Anne Caroline também está dando altas dicas aqui de como que você pode cuidar, né, dos seus cabelos. Ô, Claudinha, então qual é o passo a passo para uma hidratação num cabelo cacheado? Olha, nossas clientes, né, nossas moças, as nossas modelos também, nossos né? modelos, né, vão começar higienizando o cabelo com shampoo, tá? Shampoo, geralmente, ele não é muito espumante, tá? Ele não é muito espumógeno. Ele é shampoo mais creme, mais balme, tá? Ele não é muito espumante porque os cabelos são mais secos, então não precisa ter muita astringência nesse shampoo. Depois do passo vem a máscara, tá? Depois do shampoo, higienizou, vem a máscara para hidratar esse cabelo. Já é a hora que a cliente, que é modelo, que é a nossa dona de casa, já vai começar o quê? Desembaraçar ou com os dedos ou mesmo com pente de dente largo, tá? E hidratou com a máscara, vamos poder usar o condicionador. Precisamos condicionar esse cabelo. Precisamos fechar essas cutículas. Quer dizer que a máscara ela vem antes do condicionador? Antes do condicionador. Ela vai nutrir esse cabelo com as cutículas abertas e depois nós vamos condicionar para selar essa cutícula, devolvendo aí o bálsamo, o óleo do cabelo, selando essa cutícula. Vamos mostrar então no cabelo da Milka? Finalizando, já o cabelo da Milka já está todo processado, já foi feito ontem, né? Já foi feita a higienização dele. Usamos a máscara hidratante nele. Finalizando, eu sempre costumo usar um umidificador de cacho. Esse umidificador, ele ajuda a manter o cacho, tá? E deixar o cabelo com aquela aparência leve, molhadinha. Então, eu gosto muito de fazer isso no cabelo das clientes quando estão no salão. Então, o que eu faço? A gente borrifa, tá todo já preparado, ainda com umidade. Aí eu vou borrifar em todo o cabelo esse umidificador de cacho. E geralmente a gente faz o quê? Tá? O amassamento. Então, essa técnica funciona mesmo para quem quer deixar o cabelo mais cacheadinho. Mais cacheadinho, tá? No caso da Milka também, como ela tem um cabelo um pouco mais longo do que o da Carol, né? Do que o da Caroline,
Ontem também ela baixou, tá? O cabelo, só passar um pouquinho. Ela baixou, jogou o cabelo todo para frente e nós fizemos a técnica do amassamento. Se ela quisesse ele seco mais rápido, tá? Não quisesse deixar ele com a umidade, poderíamos estar usando o difusor. O difusor que a gente coloca no secador, no bico do secador, tá? Estaríamos usando o difusor, também colocando o quê? Tufos, mechas de cabelo aqui dentro do difusor e deixando agir. O difusor é específico para quem quer deixar o cabelo cacheado, para quem tem o cabelo crespo também? Específico para cabelos crespos, tá? Ele já tem aqui todas as ondulações dele, onde o cabelo vai entrar e vai sair o jato morno aqui. Então, vai ajudar na secagem, sem deixar esse cabelo com frizz, ok? Certo. Então, vai deixar aqui secando o cabelo. Tá. Agora, Milka, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já alisou os seus cabelos? Não. Nunca? Sempre teve o seu cabelo assim como ele é natural? Sim. E é difícil de cuidar do seu cabelo ou não é fácil? Não é fácil. Você lava ele, né? Passa o condicionador, tira, depois primeiro a máscara, né? Aí deixa uns 15 minutos, 10 minutos, tira aí o condicionador. Aí depois você joga ele para frente e penteia com os dedos, né? Amassa. Sempre fazendo essa técnica, amassando os seus cachos. Para ficar os cachinhos. Agora, Anne, você já alisou o seu cabelo alguma vez? Sim, eu já alisei. Então, foi um processo bem difícil, eu acho, porque como eu não sabia cuidar do meu cabelo cacheado ainda, então cuidar de um liso ainda era mais bem desgastante assim para mim, né? Só que daí depois eu decidi voltar aos meus cachos e aprendi tudo mais. E hoje em dia já Assumiu Tô seus ótimo. cabelos naturais e tá muito feliz com ele assim. muito feliz. E tá lindo, viu? Continue tratando, cuidando dos seus cachos aí, dos seus cabelos, que eu tenho certeza que você fica muito mais bonita assim, natural, viu? Não é verdade, Linda, Claudinha? linda. Adorei que tá tão assumido. bom quando a gente tá assim bem, né? Com a nossa aparência, com a nossa autoestima, não é verdade? E eu tenho certeza que você tá assim, não tá? Sim, realmente. Tá muito feliz. Ô, Claudinha, quero te agradecer pela participação aqui conosco, viu? Quero te dizer que a casa tá sempre de portas abertas para te receber. Tá bom, estaremos aqui dando mais dicas ainda, né? pras clientes, Justamente para para falar de assunto que a mulherada adora, que é, claro, a nossa beleza, né? Ok, tá bom, Nath. Muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Tá Gente, novamente aqui. Conversei aqui com a Claudinha Alcântara, ela que é cabeleireira e deu altas dicas aqui para você, mulher que tá em casa assistindo o Magazine, de como é que você pode cuidar dos seus cachos ou, claro, dos seus cabelos crespos. Quero agradecer também aqui a Anne Caroline e a Miuca, viu, meninas? Obrigada também. Lud, conta pra gente a entrevista do próximo bloco, que eu sei que o pessoal que tá em casa vai adorar aprender. Olha, Nath, vou fazer aqui. No próximo bloco, você vai aprender a deixar sua casa assim mais cheirosa, fazendo um aromatizador de ambiente sem gastar muito dinheiro. Aproveita, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Sua casa o tempo todo cheirosa, é tão bom entrar em casa com aquele cheirinho bom, né? Você já ouviu falar dos aromatizadores de ambiente? Pois é, hoje a Nancy vai ensinar como é que você pode fazer isso em casa. Seja bem-vinda mais uma vez, Nancy, aqui ao programa. Obrigada. Sempre trazendo dicas maravilhosas e agora para deixar o seu lar mais cheiroso, né? Mais agradável. É fácil de fazer com ingredientes... ingredientes, eu posso falar? Sim, materiais, né? Materiais que você acha em casas de essência. Exato. Todo o material que nós vamos usar aqui, ele é de fácil acesso, em lojas que vende produtos para perfume. Ele é bem fácil, é uma mistura só, vamos pegar os ingredientes e vamos misturar somente. E quais são eles? Tá, nós vamos usar o álcool de cereais, tá? Ele é um álcool específico, né, para aromatizador, porque o álcool de cereais, ele é derivado do milho, né? Então ele tem um cheiro assim... o cheirinho dele, fraco, gente, né? Não é tão forte. Não é tão forte quanto do álcool tradicional. Isso, justamente o álcool tradicional, ele vai inibir a essência, então não vai trazer o cheiro, né? Que é o que tanta gente quer, né? Para o aromatizador. Então a gente já pode colocar aqui, qual é a quantidade? Nós vamos colocar 350 ml de álcool. Álcool de cereal, tá, gente? Lembrando, Cereais, você encontra em casas de essências. É o mesmo álcool usado no perfume. Tá? É o mesmo do perfume. Isso. Licor também é o mesmo. E agora vamos adicionar 100 ml de água. Então, água 300 mineral. de álcool, 100 de água mineral. E aí agora varia muito do que você gosta, né? Porque é a essência de frutas. Aí agora você vai colocar a sua essência, 50 ml da essência de sua preferência.
Hoje eu trouxe um aqui da nossa região, que é de Buriti, tá? Olha, deixa eu ver se é cheiroso. É bem... Sabe o que parece, gente? É cheirinho de neném. Isso, é bem gostoso. Suave, né? Então, 50 ml. Eu vou colocar 50 ml. E aí tem de vários outros aromas, né? Tem uns mais florais, mais docinhos, mais cítricos. Depende muito do que você gosta, o que você quer deixar aí o seu ambiente. Aí nós vamos adicionar aqui bem no centro. E vamos homogeneizar, né? Mexer um pouco. E agora vem um detalhe importante, porque quando você fizer aí na sua casa, essa é uma opção para você fazer para deixar mesmo sua casa mais cheirosa, aromatizada, ou até para você ganhar um dinheiro extra, porque quanto a gente vai gastar nisso tudo aqui, Nancy? Sim. Aproximadamente? No caso, para fazer um recipiente desse pequeno, nós vamos gastar em média R$ 8,50, mais ou menos. R$ 8,50. E aí no mercado você pode vender... Você pode vender até de R$ 25. Olha aí, até de R$ 25. E em lojas assim maiores, né, que tem uma certa marca, Isso. eu já cheguei a encontrar esses que vêm com palitinho por até R$ 80. Então você está vendo o quanto você pode economizar se você fizer para sua casa e o quanto você pode lucrar se você fizer para vender. E aí, agora, um detalhe importante, né, Nancy? Aí aqui, assim, ele tá transparente, né? Mas a gente pode adicionar um corante para cosmético, né? À base de água. Ou se eu deixar quiser, ou deixar ele transparente, tá? E aí tem que deixar descansar? Sim, agora ele vai passar, ele já está pronto, ele vai precisar macerar. Ele vai precisar 18 horas, você vai cobrir com plástico, né, aqui para não pegar sujeira, poeira. Gente, o aroma aqui já tá maravilhoso. E você pode colocar um elástico aqui na ponta e colocar no armário durante 18 horas. Depois, passadas essas 18 horas, você retira, deixa a temperatura ambiente por mais 6 horas. Você vai repetir esse processo durante 3 dias. Esse mesmo processo, 18 horas. Durante 3 dias, eu deixo ali 18 horas dentro do armário tampado e depois 6 horas de estampado. Isso, correto. E aí, de novo no segundo dia, de novo no terceiro dia. Depois do terceiro, no quarto dia, eu já posso colocar na embalagem que eu vou colocar para vender ou para usar na minha casa, né? Isso. Que tem esse aqui que é o borrifador. O borrifador, né? Você pode colocar aqui ou essa aqui da vareta, né? Que você tem um recipiente próprio, ele tem essa tampa que você pode remover, que ela tem um furo, ó. Você pode remover. E aí a varetinha absorve o líquido e fica aromatizando o ambiente. É incrível, deixa a casa muito cheirosa mesmo, gente. Aí aqui, ó, você tem o aromatizador, já tá pronto, né? Aí tem a varinha, né? Isso. E passou, aí, no outro dia você vai, troca apenas... Vira, né, a varetinha. Isso eu não sabia. Você vira o segredo, né? Vira a varetinha. Para deixar o ambiente ainda mais cheiroso. No outro dia, vira novamente. Muito bom. Olha, Nancy sempre com dicas maravilhosas aqui no programa. Obrigada mais uma vez. Volte sempre com novidades pra gente. Então, uma boa dica para você deixar sua casa mais cheirosa e para você também ganhar o dinheiro. Obrigada mais uma vez, Nancy. Vou aqui com a Nath agora pra gente ir despedindo, né? O programa dessa terça-feira já tá acabando, mas amanhã a gente tá de volta. É isso mesmo. E amanhã tem Nath Quero Mudar, hein? Fica ligado, gente. Uma super transformação aqui no programa, você não pode perder. Quero aproveitar e mandar um beijo pra dona Evanilde da Redenção, que tá ligadinha aqui no programa. E pro Jonathan Slatan, filho do nosso querido Ibrahimovic, aqui da câmera. Um beijo pra vocês. Gente. E olha, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta a se encontrar logo após Hoje em Dia. Você fica agora com o Wilson Lima no Alô Amazonas. Beijo!